Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Seja muito bem-vindo ao Sapiens Cast, ao podcast do Instituto Sapiens em parceria com a Unimídia aqui de Itajaí. Gente, hoje nós vamos ter a visita deliciosa de um chefe. Hoje a gente tá chique pra caramba. Ei, hoje nós vamos ter o Gui do Louro Lanches lá de Navegantes. Uma pessoa extraordinária, de valores, de princípios. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo com alimentos. Cara, a conversa de hoje vai ser extraordinária. Espero que chegue perto dos lanches produzidos por lá, porque só aí já vai ser fantástico. Gente, estamos com o Gui. Gui, seja muito, muito bem-vindo. Cara, é um prazer te ter aqui. Te admiro demais, de longa data. Então eu queria começar o episódio de hoje pedindo, se apresenta aí pra galera, Gui. Primeiramente, agradecer o teu convite, né, Clênio? É uma honra, cara. Eu já tive do outro lado, né? O primeiro podcast que eu participei da minha vida foi com o Gui, Speed Podcast. E é uma alegria estar aqui, cara, porque a gente gosta muito de bater papo, ainda mais com pessoas que a gente sente que tem uma energia. A gente não convive muito junto, nós, mas quando a gente se encontra é sempre aquela vibe boa, né? Então, te agradeço muito e desejo muita sorte aqui para ti no Sapiens. Me apresentando, eu sou um cara, digamos, muito sortudo, né? Porque antes de ter o Guilherme, tem a família. Então, eu valorizo demais a minha família, a mulher que Deus botou na minha vida, Já faz o merchan, como é que ela chama? Taline Vavassori. Deixa eu já adiantar. Suiane, te amo, tá? Já vamos garantir a semana bem por aqui. Eu acho que antes de pensar na gente, a gente tem que pensar no próximo também, né? E pensando no próximo, dessa maneira, a minha família é a minha base para tudo, de empreender até pessoalmente, para mim fazer tudo que eu faço na minha vida, é tudo pautado pensando neles, né? Caraca, essa base familiar pra ti é muito forte, Gui. Sim, demais, cara. Caraca, ô Gui, então conta aí pra gente. Tu tem irmão, não tem irmão? Quem são os teus pais? Eu sei que hoje, a galera também deve te conhecer, porque já devem ter experimentado, quem é de Navegantes, um louro, mas não é a lanchonete do Gui, é louro. Que rolê é esse? Conta aí pra gente. É uma história longa, hein? Então, o meu pai abriu a lanchonete, vai fazer 34 anos. Caraca, o louro já tem... 1991. Ah, Então, ele começou com um boteco na esquina ali, depois ele foi vendo a necessidade de vender comida, começou a fazer um lanche, foi primeiro, se eu não me engano, primeiro ou segundo delivery da cidade, porque daí tem o hamburgão aí na jogada. O hamburgão é de tempo, né? Também bem antigo, né? Hamburgão, nos patrocine. Então, aí ele já estava 25 anos tocando o negócio 21 anos tocando, e ele estava exausto, assim, né? E eu nunca quis aquilo ali para mim. Sério, Gui? Nunca quis, nunca imaginei... Tu tem irmão também, né? Tenho irmão. Teu irmão trabalhou ali também, né? Trabalhou, mas também nunca teve a vontade de... É porque a gente via bastante as dores deles, né? E muitas vezes a gente trazia os problemas da empresa para a mesa. Isso atrapalhava um pouco o nosso convívio, né? Então, depois de 21 anos ele tocando, ele estava numa vibe já de fechar. Eu já trabalhava com ele, eu estava com meus 18 ali. E ele simplesmente me ofereceu. Porque eu queria ser jogador de futebol, né? Tu queria ser jogador de futebol? Não deu certo. Esse talento todo não te levou pro mundo de futebol, Gui? Não deu certo, deu certo. Chegou a jogar em algum lugar fora? Como é que foi o rolê? Cara, eu joguei na base do Marcílio, alguns campeonatos catarinenses, joguei na Fundação de Balneário, onde na Fundação de Balneário teve um olheiro do Grêmio que me viu e me levou para lá. Inclusive, tive uma passagem muito rápida lá, porque eu já tinha tido experiências de ficar um pouco longe de casa, mas não tão longe. Que daí conseguia fazer uma visita ou outra em casa, e lá em Porto Alegre ficou
bem distante, Pesado. senti pesado ali. E o ambiente também onde eu fiquei não era tão, digamos assim, tão leve. Era uma Uhum. pensão que entrava e saía gente todo dia e no ambiente não só dos negócios, mas no futebol também é muito concorrido, né, cara? Então eu chegava para treinar, eu errava um passe e todo mundo me xingava, ninguém incentivava, entendeu? E ali foi um grande aprendizado da minha vida, assim, foi uma das viradas de chave, né? Porque a gente acha que é só chegar e jogar, não é Aham. assim. Tem muita gente que às vezes até desvaloriza o jogador de futebol, é a minoria Que que alcança o alcança e sucesso. é milionário, mas Uhum. vai ver o restante aí, quantos milhares de jogadores que tem, né? Então daí voltei e até tentei outros times, mas daí me machuquei. Uhum. Isso com 17 anos, né? Aí me machuquei, comecei a trabalhar com o pai. Um pouco mais de um ano e meio trabalhando com ele, ele estava naquela vibe de querer fechar. Então ele me ofereceu, o que tu acha de tocar? Porque ele já estava fechando, eu já estava armando um currículo. Pra conseguir emprego em algum lugar. Eu ia botar um currículo na Navechip para ser ajudante, pensa. Na Eu acho que eu não Vechip! ia muito Nos longe. patrocine na Vechip! Não ia muito longe, não. Aí ele me ofereceu, eu falei, cara, vamos tentar, né? Não sei, vamos ver o que que vai dar. E daí ele começou a me ensinar, eu fui tentando aprender outras coisas, porque né, eu só fazia parte do atendimento Uhum. na época. Não sabia fazer um misto quente. Caraca. E daí ele soltou na minha mão, depois de 3 meses eu cheguei e falei pra ele assim, pai, eu não sabia que eu não fazia nada aqui dentro. Meu Deus. Falei isso pra ele e daí ele teve a certeza de que eu iria dar conta do negócio e fazer ele andar, entendeu? Uhum. E daí ali também foi outro divisor de águas, porque foi bem impactante não só pra ele, mas também pra mim, sentir aquela realidade, mesmo que eu não quisesse aquilo ali, tanto que durante pelo menos 5 anos que eu estava tocando, eu sempre busquei ter uma segunda opção. Uhum. Eu tentei fazer administração. Aham. Cara, não durei um semestre. Não rolou. Ah. Aí, beleza, deixou acabar aquele semestre, tentei engenharia. Eu gostava de engenharia. Uhum. Fiz o primeiro semestre, fui pro segundo. Cara, no segundo começou matéria integral. Aí pegava de manhã e de tarde, e daí eu tinha que fazer as compras do restaurante. E naquela época eu fazia compra quase todo dia, né? Não Uhum. tinha expertise nenhuma. Então, desisti da engenharia. Já não rolou. Aí meti marcha na lanchonete e sempre a mãe, a minha noiva me acelerando, ó, por que que tu não começa a postar umas fotos bonitas de comida? Aí a Thaline chegou pra mim e falou, por que que tu não faz gastronomia? Uhum. Sendo que eu já tava no O meio administrador e engenheiro de fez gastronomia. foi pra gastronomia. Aham. E daí eu falei, faz sentido, né? Eu já tentava fazer alguns produtos diferentes, mas ainda Uhum. não tinha técnica, não tinha conhecimento nenhum. Então, foi a escolha certa, porque depois que comecei o curso, foi onde eu comecei a já trazer os burgers artesanais, né? Que até então eu trabalhava somente com basicamente o que o pai O teu pai fazia. tinha criado. X galinha, X salada, X X salada. egg, X Aham. bacon. Então, ali ele tinha uma clientela imensa, né? Assim, Uhum. de o pessoal gostava desse lanche. E daí, como eu fui vindo com a linha dos artesanais, dos hambúrgueres, chegou na pandemia que a gente teve uma proporção muito grande nos burgers Aham. e os tradicionais estavam saindo pouco e quando saía atrapalhava a nossa Atrapalhava a linha. produção. Então a gente demorava muito para marchar as comandas, entendeu? E daí, naquele momento, eu achei que era a melhor hora para tirar os tradicionais. Uhum. E se tem uma coisa que, vamos dizer, foi aprendizado, foi, né? Mas que hoje eu vejo que eu errei, foi ter tirado. Eu Uhum. cortei uma clientela antiga. Eu Caraca. trouxe uma clientela nova, Uhum. mas perdi bastante clientes antigos, entendeu? Que já eram fiéis ali Isso. ao... Foi uma decisão, assim, talvez não muito acertada, mas que trouxe experiência, né? E Uhum. então, hoje, depois de 14 anos tocando, eu comecei já ano passado a trazer os tradicionais, né? E é um sucesso, porque
A gente trabalha com nossos hambúrgueres artesanais no X-Salada, que é Uhum. o O tradicional, tradicional mas com hambúrguer. com smash, né? Isso, com hambúrguer top. E daí, esse ano eu trouxe o X-Galinha, em 2024. E é engraçado, né? X-galinha. É um nome bem típico, não é X-frango, é X-galinha. Exatamente, cara. Inclusive, tem um vídeo que eu fiz com o pai Aham. e pergunto isso pra ele. Porque na época ele sempre brincava, né? Aí ele chegou e deu no meu meio. Cada um bota o nome que quer. Mas ficou legal, o vídeo foi pra Aham. frente, então. E ele é muito espontâneo, né? Uhum. Bota ele pra fazer os vídeos lá. Hoje em dia o pessoal não quer mais me ver no Aham. Instagram do Louro. Só quer ver ele. Quando ele aparece, é curtida, é interação pra caramba. Então, o homem é um fenômeno. Ele ainda participa de alguma coisa do Louro. Hoje o Louro Lanches está. É Louro Lanches o nome. É Louro Burger e Louro Pizza. Burger Pizza. Muito bem, eu já tô atrapalhado aqui. Não, O Louro Burger e Pizza é exclusivamente hoje nas tuas mãos. Sim, já mais de, vamos dizer aí, que ele não bota a mão na operação mesmo para fazer qualquer coisa, mais de 13 anos. No primeiro ano ele me ajudou bastante, assim, às vezes ia trabalhar de garçom ou ia fazer alguma coisa, né? Aham. Mas já vai fazer 13 anos que é eu sozinho, assim. Então, o que que ele faz lá? Ele vai fazer uma manutenção, alguma coisa ou outra que eles gostam também, né? Mas a gente, cara, não sei se tu frequentava antes, não sei se tu Uhum. lembra como era antes a lanchonete. Não sei quanto tempo tu tá Eu aqui. tô em Navegantes há uns 10 anos mais ou menos, mas que conheço Navegantes. Eu acho que a primeira vez que eu fui no Louro deve fazer pelo menos uns 15, 16 anos, pelo menos. Era bem diferente, né? Aham, bem diferente. Então, ali, o que que a gente faz? O que que ele faz? Ele faz reforma. Quando a gente vai fazer uma reforma, é ele que vai lá ajudar, é ele que também ajuda a dar ideia, né? Então, teve quase todo ano a gente fazia reforma. Agora já tá mais tranquilo. É Aham. uma coisa ou outra que a gente faz, né? Então, ele tá bem na dele, tá sossegadinho, tem o sítio dele, gosta de ir lá cuidar dos bichinhos, Não dá pra ficar parado, né? Não, se ficar parado, fica doente, né? Caraca. Ô Gui, deixa eu entender. Cara, eu não queria trabalhar. Antes era Louro Lanches, o nome? Era. Ah, é por isso que fica no imaginário da galera aí, né? Então, o Louro foi se transformando. Tu deixou claro, por exemplo, que, Clênio, eu não queria tocar aquilo ali, tá? A gente foi ficando, eu queria ser jogador de futebol. Então, a minha pergunta nesse sentido é: dá para sonhar ou dá pra gente conseguir começar um sonho mesmo sem querê-lo do primeiro momento? Dá, né, cara? Porque assim, hoje em dia o pessoal romantiza muito as coisas, né? Na internet só aparece tudo que é bonito, né? Então, na minha trajetória, como tu já resumiu, eu nunca quis, mas hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, entendeu? Aham. E eu sou muito feliz com o que eu faço. É claro que tem um processo muito grande atrás disso, né? Uhum. Foram muitas viradas de chaves desde quando eu assumi, porque eu tinha uma mentalidade de que eu gostava de estar ali na chapa, eu gostava Aham. de estar fazendo a pizza. Só que eu não consigo fazer tudo, né? Então, foi onde eu busquei livros, busquei cursos, fui me aprimorando. E até uma mentoria que eu fiz, eu gosto até de mencionar ele porque me ajudou demais, é o Rafael Scalco. Ele, ele me ajudou muito na parte de processos e gestão de pessoas. Uhum. Quando eu fui na imersão dele, ele começou a falar algumas coisas sobre equipe tóxica, eu me via nessa situação. E num dia após a imersão, eu já cheguei demitindo o funcionário. Cara, é impressionante, tá? Aham. Como uma pessoa polui Tem o poder de. uma laranja podre estraga as outras, né? Uhum. Então ali foi mais um grande divisor de águas para mim hoje poder pensar em ter outros negócios, pensar em expandir o Louro, Uhum. que é um sonho. Pensa em ter outras lojas? Sim. Sim, se eu tivesse no operacional, não teria como pensar, né? Mas Aham. hoje, mais no estratégico, em gestão, a gente pensa. Então, deixar na mão de Deus aí a hora certa. Pô, E que vai. legal. Hoje tu emprega quantas pessoas, Gui?
Hoje a gente tem 18 funcionários entre fixos e freelance, Aham. isso. Mas é uma galera, já dá um bom trabalho aí para gerenciar. Caraca, é uma equipe que já não é pequena, né? Sim, Vocês funcionam todos os dias. Eu lembro que teve uma época que vocês não funcionavam domingo, né? Eu isso. lembro na época que estava como padre ali na igreja de São Domingos, a gente saía da igreja domingão, pô, o louro tá fechado, era uma tristeza. Às quartas-feiras a gente tava por ali. Mas vocês não abriam domingo e agora abrem normalmente todos os dias? Sim, antes eu assumi já com o pai não abria aos domingos, né? Uhum. Então, segui assim por muito tempo. Inclusive, fui a São Paulo fazer um curso com o Pedro Valsas, que ele tem uma hamburgueria, que ele vende mais de 20 mil hambúrgueres mês. Caraca. Então, ele pregava que também não deveria abrir domingo. E Uhum. daí a gente às vezes acredita numa verdade que não precisa ser a nossa, né? Aham. E depois de muito tempo ali, fechando os domingos, se eu não me engano, foi 2023. Virou o ano e falei, vamos fazer diferente, vamos se desafiar, vamos aumentar esse faturamento aí, que não dá para viver nesse comodismo, né? Porque quem se acomoda, vem outro e passa por cima. Uhum. Então, senti a necessidade de mais um desafio, de botar para abrir aos domingos e isso foi uma coisa natural que também já foi começando a trocar a equipe, Aham. que a equipe não queria realmente trabalhar domingo. Então, por um lado foi ruim, mas por outro entrou pessoas novas e eu gosto de falar hoje que parece que quando a gente demite uma pessoa que ela é boa, tem seus vícios, mas parece que vem pessoas melhores ainda depois dessa pessoa. E por isso que eu digo às vezes para alguns amigos, cara, não tenha medo de demitir. Se Uhum. tu vê que ela já não tá mais dando resultado, se a pessoa continua com os mesmos costumes, tu fala, fala, fala e não adianta, chegou a hora de botar um ponto final naquilo ali e tu deixar outra pessoa assumir essa vaga que com certeza ela vai fazer. Isso depende muito da tua gestão e do teu, Uhum. né? Então, mas tenha certeza. Porque assim, a gente quer contratar, mas quer que o funcionário já venha pronto, né? É, exato. E não é assim que é as coisas, a Uhum. gente tem que treinar. Então, hoje a gente tem manuais para os funcionários. Quando entra um Uhum. funcionário novo, vamos dizer assim, saiu um funcionário, ele tinha um vício. Ele não limpava o vidro. Aham. Aí não estava no checklist dele. Então, agora o novo, quando entrar, já vai ter no checklist que ele tem que limpar o Limpar vidro. o vidro. Não pode esquecer. Uhum. Entendeu? Às vezes a gente fica com medo de mandar pessoas embora por esse problema de treinamento. Uhum. Treinamento é um pouco difícil, né? Porque é chato. Desgasta, dá trabalho, né? Desgasta e requer um tempo teu. Dá mais trabalho fazer um lanche ou gerenciar pessoas, Gui? Gerenciar tudo. Gostava muito de ficar lá só fazendo. É Aham. muito mais gostoso. É prazeroso, né? Eu gosto muito. Tu vê no nosso lanche que eu busco uma apresentação Aham. legal, assim, né? Então, servir um hambúrguer bonito pro pessoal bater a foto, aquilo ali é que me reconforta, tá? Uhum. Então, demorei um tempo a sair da chapa, até treinar alguém que Uhum. pudesse me substituir, né? Hoje tu não vai mais pra chapa. Cara, deve fazer alguns meses que eu não, tipo assim, não tenho a obrigação de chegar lá um dia e estar lá na chapa. Aham. Então, hoje eu digo inclusive teve um cliente que mandou domingo, ó, tô aqui, capricha aí. Ele achou que eu tava na cozinha. Ele achou que eu tava na cozinha, eu falei pra ele, ó, eu não tô hoje, tô off. Então, fica tranquilo que o pessoal tá fazendo melhor que eu aí já. Mas tu tem todo um manual pra tudo isso, isso tá nas tuas mãos. Tipo assim, questão de hambúrguer, o smash, eu não Uhum. tenho algo manual, é mais Uhum. no dia a dia ali, né? No Aham. treinamento, a gente treina o pessoal sem tanto manual. Mas, digamos, para abrir a praça do hambúrguer, ele tem todo o manual ali. Uhum. A cebola caramelizada, onde é que vai e tudo. Então, tem coisas que são mais técnicas, né? Como questão do burger. Da massa da pizza também, que tem a massa de longa fermentação, elas são Uhum. requerem mais treinamento e um acompanhamento assim até o funcionário conseguir desenvolver bem o produto, né? Ô Gui, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Cara, o mercado de burger tá muito
em alta hoje em dia. A gente vê a cada esquina alguém abrindo. Tu abre o iFood, cara, tem 1 milhão de empresas, de lanchonetes que fazem isso. Tu tem visto isso de maneira positiva, negativa? Como é que tu enxerga isso como empresário hoje, como dono de uma hamburgueria e pizzaria, né? Burger e pizza, de longa estrada. Como é que tu enxerga o mercado de burger hoje? Cara, quando eu assumi, não tinha nem iFood em Navegantes, né? Aham. Então, quando iniciou, tinha poucas lojas. Hoje a gente abre e fica rolando, Roda. e nunca acaba, né? Mas por um lado é bom e por outro é ruim, né? Por um Uhum. lado fortalece o movimento, assim, que todo mundo começa a ver mais esses produtos e começa a ter desejo por eles, né? Aham. E por outro gera concorrência. Mas a concorrência, eu não tenho como um problema, porque eu busco meus diferenciais, né? Uhum. Então, se eu for, o que eu às vezes gosto de falar é que não adianta a gente só reclamar e não fazer nada diferente para querer ter mais venda ou Uhum. querer chamar a atenção do cliente, né? Então, não adianta vamos dizer, tu vai lá e copia o meu cardápio Aham. e simplesmente acha que vai vender. Não é assim. O caminho não é esse, né? Não é esse. Ei, eu vou agora, momento polêmico, né? Claro que a gente não vai citar nomes, até porque a nossa cidade é pequena. Mas tem uma coisa que é muito legal, assim, que a gente percebe nitidamente. Vocês lançam alguma coisa, passa um tempinho, alguém na cidade vai lá e de uma maneira criativa copia o cardápio de vocês, né? Isso deve ocorrer de muitas maneiras. E eu não sei como é que você absorve isso, mas eu juro que quando eu vejo algo desse tipo, cara, me gera um certo orgulho, sabe? Porque eu tenho uma fala que vem sempre comigo e que eu levo para as consultorias empresariais, que é a seguinte: sabe quando tu percebe que tu tá dando certo? Quando te copiam ou quando te denunciam, né? Então tu sabe que tá dando certo quando começa a incomodar alguém ou quando alguém começa a te copiar teus processos, tuas inspirações, e eu acho que isso é muito legal, né? Então, por exemplo, eu já passei em algumas lanchonetes, e agora falo com propriedade nisso, né? Em Navegantes, e inclusive algumas lanchonetes fazem lanche do mês. Eu pensava, cara, mas o lanche do mês o Gui já fazia há um tempo, né? Aí daqui a pouco eu pego o cardápio e, pô, o Louro abriu mais um negócio por aqui, aí quando a gente olha lá em cima tem outro nome. Eu falo, eu já conheci isso aqui em outros lugares. Como é que tu vê isso, Gui? Cara, no começo era um pouco difícil, assim, né? A gente não tinha uma inteligência emocional que tem hoje, mas hoje eu vejo como referência, né? A gente às vezes poderia pelo menos receber uma mensagem. Uhum. Ó, cara, hoje a gente tá fazendo um lanche em referência ao teu. Acho que ficou muito legal. A gente fez o teste aqui, ficou muito legal. Porque uma vez eu fiz isso com um hambúrguer da Your Burger de Balneário. Aham. Eu falei com o Kaique, que é o dono lá, mandei mensagem pra ele, cara, eu acho muito massa esse teu lanche, que era o bacon, que ia maionese de bacon, ia um monte de coisa de bacon. Então eu peguei e fiz um especial do mês voltado para esse lanche dele e falei para ele, mencionei para ele, né? Mas às vezes é só algo também que não é necessário. É só algo que fica no nosso interior, assim, Aham. digamos, né? No mais é a referência que é o que importa, assim. Se faz a referência, Aham. beleza, ou se já teve casos de concorrentes que fizeram vídeos polêmicos. Polêmica! Eu não vou citar nomes, né? Eu lancei um. Fala. No off a gente fala. No off a gente fala. Mas também eu não me apego muito nisso, então cada um faz o seu e que dê certo pra eles, mas que também não me atrapalhe aqui, que eu não atrapalho eles, né? Tu se enxerga como referência hoje em Navegantes? Ou na Cara, região? acredito que sim, cara. Que hoje o que a gente às vezes quer alcançar é, bom, quando tu quer comer um McDonald's, tu fala, eu vou lá comer um Mac, né? Aham. E hoje eu vejo muita gente falar, vou lá comer um louro, Isso é né? muito presente, tá? A gente, às vezes, sai de algum lugar e diz assim, vamos comer um lanche? Vamos comer um lanche, beleza. Mas
por muitas vezes isso não é falado, né? A gente sai da missa ali e às vezes com a Su, com os nossos colegas, vamos comer um louro? Cara, já vai tornando um nome, e em Navegantes isso é muito forte, né? Sim. Vamos lá pro louro, tanto burger, a Su é fascinada pela pizza, eu já te disse isso, da massa tradicional, ela Só ama das antigas ainda. bacon com milho, quer agradar a Suiane, bacon com milho da massa tradicional, e isso é bem interessante, como vocês criam história e referência na cidade. Né? Sim, sim. É uma situação assim que, né, cara, é muito do cliente. Às vezes eu já ouvi muita gente, hoje eu vou comer um louro. Uhum. Ah, não, mas hoje eu vou comer algo diferente. Então, às vezes ainda, como ele já está acostumado a ser nosso cliente e Aham. gosta do nosso produto, então ele vai pensar ainda o que vai comer quando ele não quer Aham. o louro, né? Então isso fica bem marcado na cabeça das pessoas e é o que a gente tem um trabalho longo para isso, né? Desde que eu fiz o rebrand da marca, que Uhum. inclusive foi o Igor que fez. Aham. Então, já vinha muitos anos pensando em como melhorar essa situação de pensar em brand, pensar em embalagem, pensar em tudo, né? Que a gente pensa na experiência 360 do cliente, né? Porque vai fazer um pedido no delivery, mas o motoboy não pode ser ignorante, Aham. né? E se for, a gente precisa saber para a gente possa corrigir. Mas a gente já tem não digamos o treinamento ideal, mas a gente tem uma abordagem com eles que eles têm que pelo menos dizer boa noite, que é o mínimo que uma pessoa Aham. deve dizer, né, cara? A gente às vezes vai num mercado, alguma coisa assim, tu dá bom dia pra pessoa, tu vê que ela não tá feliz trabalhando, ela não é capaz de te dar um bom dia. Isso é o mínimo que a gente deve entregar pro próximo no dia a dia, eu acredito, né? Cara, que legal. Ô Gui, dá pra ganhar dinheiro com alimento? Dá, mas é bem trabalhoso, cara. Uhum. É bem trabalhoso porque a margem ela é curta e se tu não cuidar com vários fatores que é desperdício, compras, às vezes tu ganha muito nas compras, né? Aham. Então tem todo é o CMV que fala, né? Uhum. Eu não sou especialista nisso, mas eu tenho até uma consultora que me ajuda muito e a gente consegue, mas estudo, tem que estudar muito e hoje em dia ainda acontece do pessoal abrir e não saber quanto custa um hambúrguer para te poder saber quanto que tu tem que vender, né? Uhum. E isso, às vezes, é o que mata o negócio do cara. Ele acha que tá vendendo legal e no Na final verdade, não cumpre os gastos que tem que cumprir. até porque, por exemplo, quando tu vai fazer um cardápio, tu não vai alterar o valor do burger semanalmente, né? Exatamente. Então tu tem que ter uma margem, porque o bacon subiu, a carne desceu, e a gente sabe que isso todos os dias mudam no mercado, isso tá sempre diferente. Então, cara, tu tem instabilidade de preços para produzir o produto, mas a tua margem de venda é aquele valor e muda lá Sim. de vez em quando, né? Então isso é E sempre muito arriscado, né? Mas tu tem que repassar, infelizmente, cara. Infelizmente, como tem os impostos, o pessoal às vezes pergunta, fala, mas o teu lanche é muito caro, né? Mas às vezes tu comparando com outros lugares não é nem tão caro assim, é que varia muito. Então, o cara às vezes vende um lanche mais barato que o meu, só que o hambúrguer dele é mais fino, vai menos carne. Qualidade da carne, Qualidade, qualidade dos produtos, tudo isso envolve, né? Cuidado, né? Que o cuidado é muito importante, cara. Exato. Porque higiene, hoje eu não estou mais tanto tempo na operação. Quando eu estava, eu mostrava muito a cozinha. Eu gosto muito de postar a cozinha, porque foi um sonho fazer aquela cozinha ali também, cara. Porque na pandemia, como eu te falei, quando chegou aquela época que estavam os lanches tradicionais atrapalhando, porque a cozinha não tinha o fluxo ideal para ter os dois produtos. Que a cozinha ela era lá atrás onde é a área kids. Não sei se tu Lembro, tu isso lembra. eu lembro. Era lá atrás. E com surgir a oportunidade do salão de beleza que era na minha atual cozinha, eles saíram e a sala ficou vaga. E eu falei pro pai, eu vou pegar essa E sala, fazer a cara. cozinha ali. Vou fazer a cozinha ali, vendi o meu carro da época, vai-te embora e vamos investir na cozinha, porque como eu fiz gastronomia, cara, a cozinha é algo que Importantíssimo. muito importante, me fascina tu ter uma cozinha bonita, limpa e organizada. Eu vou te dizer, Gui,
existem alguns lugares, pelo menos na minha vida, que isso marca, sabe? É muito legal, pelo menos no círculo próximo que eu tenho de amigos. Sabe quando você tem um envolvimento com uma empresa que você vibra o crescimento dessa empresa? Então eu lembro que quando tu trocou a cozinha, quando tu trocou as mesas do burger ali do Louro, cara, como é que a gente vibra e, cara, que massa, que legal. E aí vê também o círculo de clientes que tu tem e o vínculo que tem contigo, né? Sim. Então, eu acho que o Louro, para mim, quando a gente fala da empresa, é uma empresa referência, por quê? Porque a gente te encontra. Quantas vezes eu tive qualquer tipo de impasse, problema ou coisas boas e a gente manda uma mensagem: Ô Gui, tal coisa está acontecendo. Ô Gui, vê isso pra gente. Ou o cara chega ali: capricha aí, Gui. Pô, a gente vê. Esquece o refrigerante. A gente consegue literalmente ter um contato direto contigo e eu vou dizer, isso pra mim é muito legal, de todo coração. Os lanches ali pra mim são fantásticos, mas o não te ter na chapa e te ter pertinho ali da gente, pra mim, faz toda a diferença, não só pro rolê com os funcionários, mas ali com os clientes também. É muito legal chegar no Louro e encontrar o Gui. Sim. Isso é muito bacana pra gente. Isso é reconfortante ouvir isso, Clênio, e pra gente também. A gente tá lá e ver vocês lá e ter aquele tempo, às vezes, a gente chegar na mesa, não ser inconveniente, conversar um pouco, porque às vezes a gente vai em alguns lugares, tem garçom que quer ficar... Quer sentar na mesa junto Pô, ali? cara, aí não dá, né, velho? Então, e daí também tem lugares que tu também... Hoje a gente tem o atendimento com tablet, que Aham. facilita pra te pedir uma bebida, por exemplo, que tu não tem que ficar levantando... Facilita o processo, Não né? tem que levantar a mão para ficar chamando o garçom ou fazer contato visual, que às vezes a gente não consegue ter uma equipe tão grande porque a margem é pequena, entendeu? Aham. Mas hoje em dia até muita gente vai lá ainda e pergunta sobre o pai. Uhum. Oi, o teu pai, nunca mais vi, queria conversar com ele aqui. Quando ele vai lá na sexta e no sábado, normalmente que ele vai Aham. ele e a mãe, né? E daí chega lá, começa a comentar um, começa a comentar outro, e a mãe já é mais na dela, a mãe já ficou na mesa, e ele começa a passar o salão todo, e quando vê a comida já tá pronta, e ela já tá comendo, e ele tá lá conversando. Caraca, que legal. Gui, nós estamos chegando numa parte do bloco que para mim é muito significativo. Você que está em casa, que nos acompanha, esse é o momento do Deserto Florido. O Deserto Florido é aquele momento em que nós falamos com o entrevistado do dia, com o bate-papo que nós estamos fazendo e pedimos um momento de deserto e um momento de florescimento. O Instituto Sapiens tem a Rosa do Deserto como símbolo do Instituto. E esse momento é o momento em que a gente quer saber qual história de deserto e qual história de florescimento o Gui ou o Louro, a empresa, tem para nos contar. Então, esse é o momento do Deserto Florido. Chama a vinheta, editor! No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Muito bem, Gui, estamos no Deserto Florido e gostaria então de saber contigo. Gui, primeiro, é possível ter deserto? Com certeza, cara. E foram alguns bem marcantes que até fizeram eu crescer muito como pessoa e profissional, né? O primeiro é a depressão do meu irmão, que foi algo que marcou muito a minha vida e a gente era muito próximo e hoje em dia nem se fala. E outro é o acidente que o pai teve na churrasqueira, né? Aham. Que naquela época ainda, quando ocorreu o acidente, eu tava na chapa, igual, cheio de comanda para fazer, e ele se queimou na churrasqueira e eu não consegui ir na ambulância com ele, por exemplo. Eu tive que terminar as comandas, sabendo que ele estava com um problema grande e não consegui acompanhar ele. Além de ele ter ficado 30 dias na UTI, né? Caraca, Gui. Mas isso, a gente só conseguiu vencer tanto a depressão do meu irmão quanto o pai que foi desenganado por muitos médicos com muita fé e acreditando que Deus iria olhar por nós e dar essa vitória, né? Porque a gente sempre foi temente a Deus e a gente tem Deus como, né, nossa referência, assim, não tem como
hoje a gente ser alguém se a gente não falar de Deus, né? Uhum. Ô Gui, eu conheço essa história, mas talvez quem nos acompanha não conhece. Consegue partilhar um pouquinho de como é que foram esses 2 rolês da depressão do seu irmão e do acidente com teu pai? O Gabriel, meu irmão, com 17 anos, ele terminou a escola, terminou o Marcílio, ele jogava no Marcílio também. Mais um jogador de futebol. Ele jogava no Marcílio e o Marcílio dispensou ele também. E na época ele tinha uma namoradinha, a namoradinha também não deu certo. Então foram 3 coisas. Caraca, uma seguida da outra. E quando a gente foi ver, ele foi ficando em casa e ele entrou numa depressão profunda. Uhum. A gente, né, teve que levar ele em psiquiatra, psicólogo e tomou alguns remédios que não fizeram efeito nenhum. Uhum. Que hoje ele não é mais católico, ele é Aham. evangélico, mas ele prega no testemunho de vida dele que ele só foi curar da depressão no momento em que ele ajoelhou e pediu para Deus. Uhum. E ele foi passado mais de 6 meses que ele não conseguia fazer nada. Ele simplesmente viveu um momento de depressão que às vezes as pessoas ainda hoje em dia não têm o entendimento que depressão é uma coisa muito séria, né? Muito sério. Muito séria e que só quem vive, quem tá do lado sabe. E graças a Deus ele passou por isso, não toma remédio nenhum. Uhum. É só graças a Deus que ele Cara, eu tenho conseguiu. acompanhado o teu irmão. Hoje ele já não trabalha mais lá com vocês, né? Não. Ele é fisioterapeuta, é isso? Isso. Eu acompanho ele e vejo que, inclusive, ele dá algumas palestras. Cara, que legal, né? Como é que a gente vê? Meu Deus, Pô, tá louco. Enche o nosso coração de alegria, né? Não só meu, imagina a mãe e o pai, né? Ah, meu Deus, né? Pra eles isso... Não tem preço, né? Isso não tem preço. Isso é o valor da vida, né? E com o Louro, qual foi esse rolê da churrasqueira? Foi da churrasqueira? Foi churrasqueira. Ele botava fogo sempre na churrasqueira pros feridos, né? Uhum. E nesse dia, ele botou e saiu de perto. E foi com um álcool de posto, né? Um galão. Aham. Aí ele saiu de perto, quando ele voltou, ele achou, tá apagado, vou jogar mais álcool. Um segundo de bobeira que, né, uma pessoa tão experiente que botava fogo na churrasqueira tantas vezes, ele pegou e foi jogar o álcool de novo. No que ele já abriu a tampa perto da churrasqueira, já puxou o gás e ele derramou um pouco no braço. Ele tinha uma camisa da Dry Fit, ela derreteu no corpo, né? E ele ficou 30 dias na UTI. Isso foi em que ano, Gui? Cara, se eu não me engano, já deve fazer 4 anos, deve ter sido em 21 ou 22, eu não tenho certeza. Foi Eu antes sou ou meio ruim depois da pra pandemia? data, assim. Foi antes ou depois da pandemia, tu lembra? Eu acho que foi antes. Antes da pandemia. Foi antes. Aham. Então, foi uma coisa bem marcante, porque ele ficou basicamente, se eu não me engano, 15 dias em coma induzido, cara. Caraca. 15 dias em coma induzido e nos primeiros dias a gente não conseguia nem ver ele, nem ter acesso, principalmente no primeiro, acho que no segundo dia a gente não sabia nem onde ele estava, porque quando ele foi pego na ambulância, ele foi para Navegantes, no Hospital de Navegantes, e de lá eles estavam vendo para onde ia mandar ele para uma ala de queimados, né? Aham. E daí tinha Chapecó, tinha outros lugares longe, assim, que a gente não sabia se era bom ou ruim Uhum. levar tão longe assim com uma coisa tão séria, né? E ele foi trazido para Marieta e no Marieta eles cuidaram muito bem dele e graças a Deus hoje o homem tá aí contando história. E ele não para, ele não tem vergonha das cicatrizes, ele, né, ele gosta de dar o testemunho dele também, que gosta de conversar pra caramba. Louro, te queremos aqui. Aí, ó. Vai ter que botar umas 2 horas pra ele falar sozinho, tá? Caraca, Gui, que legal. E tanto um caso quanto o outro, o deserto não matou. Não. Tu acredita que hoje, no caso do teu irmão, a gente já sabe pelas palestras, mas do teu pai, aquilo também gerou aprendizagem? Nossa, cara, tá louco. A gente dá valor nas pequenas coisas, né, Clênio? E dá valor no básico. Às vezes a gente fica reclamando por tão pouco. E sendo que às vezes a gente só precisava ver a pessoa ali de pé, respirando, sorrindo, né? Então a gente
precisa dar mais valor nessas coisas simples da vida. Às vezes eu também falo sobre a pessoa fica reclamando da vida, mas não faz nada para mudar, né, cara? Então tem que começar a proclamar palavras positivas, palavras de fé para te começar a sair do lugar que tu tá. Porque se tu ficar ali e não buscar fazer nada diferente, tu vai continuar ali nesse lugar de reclamação, de murmuração. Então que eu deixo essa mensagem também, que a pessoa possa tentar sair desse lugar fazendo um esforço, não esperando que Deus vai mandar um sinal, que Deus vai fazer tu sair automático daquele lugar. Não, né? Tu é responsável pelos teus atos, tuas consequências, né? Então, que tu possa realmente fazer por onde merecer isso, né? Cara, que legal. Esse foi o Deserto Florido, tá? A gente vai caminhando agora para o nosso último bloco. Gui, estamos aí no caminho, na reta final aí do nosso bate-papo, do nosso encontro de hoje, do Sapiens Cast. O Sapiens Cast fala de valores, de princípios, fala de fé, de espiritualidade. Eu queria entender, isso é importante para o empreendimento no ramo alimentício? Por exemplo, os valores, os princípios, o ser família, tu vê isso como um diferencial na tua empresa? Com certeza. Hoje acredito que a gente é referência para os nossos colaboradores por a gente ter uma base muito sólida de família, né? E o que eu deixo de mensagem, assim, cara, é que tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Isso é uma coisa que é de fato. Então, que a gente possa plantar coisas boas, que a gente colha coisas boas. Se não plantar coisas boas, automaticamente não. Isso é uma coisa que eu tenho presenciado na minha vida inteira, cara. Que não adianta tu achar que tu fazer o errado aqui, ou falar mal da pessoa pelas costas, ou fazer qualquer coisa assim, que tu vai ser beneficiado lá na frente. Automaticamente, tu vai ter o que tu merece, né? E eu acho que a gente tem que fazer tudo sempre como se fosse para Deus, né? Cara, que massa, que massa. Então, é mais ou menos essa mensagem que eu queria deixar aí. Oh, que legal. Ô, Gui, vamos lá. Tem mais duas perguntinhas que eu ainda quero te fazer, que eu tô bem curioso, tá? Como é que tu vê o futuro do burger? No futuro do burger, Aham. eu sou um cara que eu gosto muito do simples bem feito, Uhum. né? Eu gosto muito do padrão, da gente deixar uma coisa padronizada. Mas eu acredito que agora o burger, ele teve o seu boom na pandemia e Aham. continua ainda, mas eu vejo hoje o mercado também pede um pouco mais os tradicionais, Uhum. né? Pede algumas coisas diferentes, assim, que a gente não fique só no, digamos assim, no básico, que é o burger com salada, o burger com bacon, mas que seja algumas coisas também mais elaboradas, umas combinações diferentes, né? Sou um cara que às vezes eu também não posso ser o dono dessa razão, porque eu gosto de fazer algumas combinações que às vezes ninguém espera, igual o burger com polvo. Aí Caraca, cada coisa. Cara, eu juro que às vezes eu fico esperando o especial do mês. Aí a dona Suiane me pergunta assim: já saiu o especial do mês lá do Louro? Cara, tanta coisa fantástica. É lanche com pinhão. É lanche com guacamole. É, cara, aquele Queijo lanche coalho. com queijo coalho. Meu, aquela geleia em si, pra mim é o melhor do Ketchup de goiabada. universo. Ketchup de goiabada. Eu vou te dizer que é o melhor do mundo pra mim, tá? E tem alguns lanches que a gente fica torcendo. Entra no cardápio, entra no cardápio, volta. Cara, tem muita coisa legal que vocês vão fazendo e criando. Eu acho que isso é muito, muito interessante também, muito legal. E, cara, eu fico fascinado por essas coisas, tá? Fascinado por isso. Que massa, cara. Tu consegue ver que o futuro do burger também tá nessas inovações, nessas combinações meio malucas aí? Eu acredito que sim, cara, porque como o mercado tá saturado, Uhum, a gente tem que buscar diferenciais, né? Então, se continuar abrindo mais do mesmo, vai continuar sendo apenas um, uhum. no meio do mar cheio de gente que já tá fazendo aquilo ali. Então, acredito que realmente tem que buscar os diferenciais. Senão, Senão não rola. não vai vingar. Caraca! Gui, e essa é a última pergunta, te prometo não te incomodar mais Tô no além tempo, dessa, cara, tá? tá cedo.
Se tu pudesse voltar à tua infância e aquela criança lá do passado olhasse para ti hoje e hoje tu pudesse dar um conselho para ela, o que que tu daria? O que que tu falaria para criança, lá para tua adolescência, aquele momento talvez que tu quisesse jogar futebol, que tinha vários sonhos. Hoje, com a maturidade que tu tem, estando onde você está, o que que tu enxerga e que tu poderia falar para aquela criança? Eu acredito que a primeira coisa seria pare de reclamar. Porque, né, a gente quando é jovem, a gente quer tudo para ontem, né? E hoje em dia, com o avanço da tecnologia e do celular, as pessoas estão totalmente imediatistas, né? Então, já naquela época eu era muito reclamão. Então, acredito que isso poderia já ter me economizado muita coisa, não reclamar tanto. Cara, muito bem, muito bem. Gente, eu quero agradecer por esse episódio, pelo episódio de hoje, por nosso bate-papo. Cara, juro, Gui, te admiro demais, admiro tua família, admiro a história da tua empresa. Eu quero dizer também e ressaltar um ponto que o que tem me fascinado também é na tua ousadia, tá? Tá tendo os eventos ali em Navegantes, o Louro tá lá nos eventos. Esse final de ano, acho que tu fez uma experiência nova ali, não sei se com alguns parceiros, uma empresa ali na orla de Navegantes, com guarda-sol lá na praia, cadeirinha. E como é que foi esse rolê aí? Tem essa nova empresa ou é temporária essa empresa? Como é que ficou? Cara, essa empresa era um projeto, já vou te adiantar que ela tá sendo descontinuada, Aham. porque vem coisa maior aí. Já vamos deixar a Caraca, que galera na legal! expectativa aí. Aham. Vai vir um projeto bem legal aí que a gente está em sociedade ali. Uhum. Eu, o Rodrigo e o Lucas. O Lucas é o dono do Boca, o Rodrigo dá um banho. Uhum. A gente, além dos eventos que a gente participa, e tem muita gente que acha que é fácil ter o teu restaurante funcionando. Tu ir lá, abrir mais uma cozinha fora do teu É um restaurante desafio, né? e tocar o evento com os dois paralelos. Uhum. A gente, como a gente está próximo ali, às vezes, do pessoal, a gente ouve muita gente falando, pô, mas é sempre os mesmos. Aham. É só tu ir lá fazer o credenciamento, cara. É Exato. licitação, então vai lá, faz o teu credenciamento, a gente faz, a gente corre atrás, mas só vai saber o quão difícil é Depois que estiver ali, né? depois que estiver ali, porque é bem corrido. Mas vem novidade muito boa aí. Cara, eu fico feliz, assim, pelo quê? Pela ousadia, tá? Gui, de todo o meu coração, cara, inove como o teu pai fez, mas faça a tua história como tu vem fazendo, tá? Então, embora a empresa ainda seja Louro Burger e Pizza, que o Gui dê esse tom e essa cara, porque tu é um cara fora da curva, tá? Tenho muito, muito orgulho de te conhecer, de aprender contigo e de te agradecer por estar aqui, você que nos acompanhou nesse episódio. Cara, esse episódio foi muito legal, um bate-papo muito gostoso com o Gui da Louro Burger e Pizza. As redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Hoje a gente falou desse cara de sorte, de ter uma família próxima, um cara muito família, um cara de muitos valores. Hoje a gente falou muito também sobre os processos importantes. Vamos trabalhar com alimento? Vamos, mas é preciso lidar com gente. E lidar com gente é difícil. É preciso de processo, é preciso de técnica. Uma coisa que me fascinou muito no episódio de hoje é, Clênio, cometi erros lá atrás, e às vezes por falta de técnica, às vezes romantizamos muito as coisas. A gente precisa acreditar no feeling que a gente tem. E olha só, agora momento Pablo Marçal, tá? Pega o código aí, tá? Às vezes nós acreditamos em uma verdade que não precisa ser a nossa. Se liga aí que talvez você tenha copiado muitos coaches da internet e tenha desconectado da sua realidade. Nem sempre isso vai te levar para o caminho certo. A gente precisa dar valor para as pequenas coisas. Gui, muito obrigado. Gostaria de te pedir assim, deixa pelo menos um abraço, uma mensagenzinha final aí para aqueles que estão em casa, aqueles que nos acompanharam. Fala aí para a galera o que tu quer deixar hoje no coração deles e delas. Eu queria agradecer essa oportunidade.
Acho que o Clênio é uma pessoa sensacional, como todo mundo que acompanha aqui, com certeza, sabe que onde ele vai, ele é bem-vindo, todo mundo quer ter ele próximo, e que a gente possa ser parecido com ele. Parecido Que com ele, responsa! mais parecido com Deus, que a gente possa, né, atrair mais as pessoas para perto de nós e que possamos agregar sempre na vida delas, né? Muito bem, Gui, muito obrigado, tá? De coração. E eu quero deixar para quem fica em casa a tua última mensagem para o Guilherme quando criança. Ei, galera, para de reclamar, tá? Para de reclamar e, acima de tudo, arregaça as mangas, bora trabalhar. A vida não é fácil, a vida real tem muitas dificuldades, mas a gente pode ser feliz. Nós vimos no momento Deserto Florido de hoje que a gente vai dar valor às pequenas coisas, às vezes, quando estamos passando por os maiores desafios. Mas não se esqueça, nesses 12 episódios que nós tivemos, nessa primeira jornada que nós fizemos até aqui, hoje nós encerramos o ciclo dessa primeira jornada, Gui, dos nossos 12 primeiros episódios dessa temporada do Sapiens Cast. Nós queremos então deixar essa mensagem muito profunda, você que nos acompanhou, contigo, Gui, que para mim é um grande exemplo de superação, um grande exemplo de que sonho não pode ser romantizado, sonho precisa ser construído. Então, galera, para de reclamar, tá? O deserto não te mata, o deserto só te deixa mais forte. Então, levanta a bunda da cadeira, arregaça as mangas e bora trabalhar, que a vida pode ser bonita, mas para isso a gente precisa construir. Gui, muito obrigado. A você que ficou em casa, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapiens Podcast vamos conversar. Conhecimento pra compartilhar. Experiências temos pra lembrar. Princípios pra te guiar. Valores que vêm do coração, histórias de todos os irmãos. Cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. Vamos transformar. Juntos podemos sonhar.